E olha, nós vamos falar agora a respeito de uma situação crítica, preocupante, que diz respeito à situação de municípios em relação à crise. Muitos municípios têm dificuldades financeiras. O que é mais complicado é que essa conta será paga, evidentemente, por todos nós, munícipes, cidadãos, que vamos ter que, vamos dizer assim, carregar nas costas as dívidas desses municípios e as suas dificuldades financeiras. Eu estou aqui ao lado de Elias Cadá, que é contador e vai ajudar a gente a entender um pouco mais as soluções dos municípios para esse período de dificuldade. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí, contador Elias Cadá. Obrigado, Joelson. Boa tarde, Eli, telespectadores aí da TV Cidade Verde. Bom, os municípios, a gente tem inclusive conversado com os prefeitos aqui, eles têm esse desafio, essa dificuldade. A maior reclamação é justamente essa, não tem dinheiro. Quais as medidas poderiam ser tomadas de imediato por esses gestores para garantir a saúde financeira desses municípios? Bom, o que nós podemos observar é que, na realidade, essa crise ela ainda vem aí por todo o ano de 2017. As projeções são que ela vem ainda por todo o ano de 2017. Então, o gestor ele tem que se desdobrar para fazer mais com menos, né? Na realidade, vale a máxima de que você não pode gastar mais do que você arrecada e você também não pode impor nem penalizar a população ainda mais com novos tributos, que é exatamente, às vezes, o que muito comum que se acontece, né? Quer dizer, nós estamos em crise, vamos aumentar, vamos criar novos impostos. E isso aí acaba sendo, na realidade, um contrassenso, porque você trava a economia, né? A partir do momento que você vai pagar mais, você acaba deixando de consumir mais. O que a princípio seria mais lógico, aumentar impostos para aumentar a receita, acaba tendo um efeito colateral muito forte. Muito forte, por conta de que você acaba, ao invés de você estimular a economia, você acaba travando e, consequentemente, não existe o consumo. O que precisa ser feito é implementar e, na realidade, aumentar a questão da fiscalização do que já se tem, ou rever alguns impostos que, na realidade, todos nós pagamos e que já somos acostumados a pagar, mas que muitas vezes são medidas impopulares. E aí os gestores acabam ficando receosos de tomar essa medida impopular, como, por exemplo, a questão do IPTU. Né? Quer dizer, que todos nós temos que pagar, né? E a população ela precisa estar ciente de que, para que a máquina pública ela funcione, ela precisa ter uma arrecadação. Essa arrecadação ela vem exatamente da questão dos impostos e dos tributos que são pagos. E o gestor ele precisa também ter ciência de que ele precisa dar a contrapartida para a população, que é exatamente serviço público de qualidade. E aí, para isso, a população precisa estar A população reclama porque não tem serviço público. Ou seja, se a gente sentisse na pele os benefícios desses impostos, ninguém reclamaria da existência deles. Agora, as ferramentas são o IPTU e ISS, são os impostos municipais mais importantes. Como é que ele pode fazer para aumentar a receita dentro do seu município? A questão do IPTU é rever se realmente a questão do imóvel, ele tá tendo um valor real, né? Um valor justo, na realidade. Às vezes não é possível você estar pagando sobre o IPTU, sobre um valor de um imóvel defasado demais ou alto demais. Então, acho que precisa fazer toda essa revisão. A questão do ISS é aumentar a fiscalização, né? Eu acho que o grande mote é exatamente aumentar o processo de fiscalização. Existem vários prestadores de serviços na questão dos municípios que não são regulamentados, né? Que não são legalizados. Então, precisa aumentar a fiscalização para essa legalização e, consequentemente, o ISS é um imposto que cai direto na conta do município. Uma outra contrapartida também é a questão do ICMS, que apesar de ser um imposto estadual, mas parte do ICMS ele é repassado aos municípios. Então, consequentemente, se eu contribuo e se o Estado ele começa a aumentar a arrecadação, é claro que a parcela do município também vai aumentar em contrapartida disso. Então, são algumas medidas nesse sentido, mas que são impopulares, né, que muitos gestores receiam tomar, mas que de imediato podem surtir algum efeito de fluxo de caixa nesse período inicial. Alguns telespectadores do Elias querem saber como é que eles podem também contribuir com esses gestores no sentido de ajudar também na fiscalização para que esses impostos sejam bem utilizados, para que esses recursos não sejam desviados como a gente vê muito por aí, né, no Brasil inteiro. Basicamente, é a questão de você ter aquele controle social. Então, por exemplo, se eu estou vendo que a minha rua, por exemplo, vai ser assaltada, vai passar um calçamento na minha rua e eu vi que o calçamento foi só pela metade, eu posso fazer uma denúncia em relação a isso. Geralmente, existe um plano diretor do município, né, que precisa ser acompanhado, precisa ser obedecido e a população precisa estar consciente disso.
Está existindo criações de ferramentas muito importantes, que são a questão dos observatórios sociais, né? Nós temos o Impix, está sendo criado um aqui em Teresina, que vai contribuir exatamente com essa fiscalização, na questão de licitações, na questão da buscar essa economicidade. Então, são ações dessa natureza, onde a sociedade e a população, de um modo geral, pode estar contribuindo e pode estar denunciando o mau gestor ou, consequentemente, estar acompanhando e vendo que realmente aquele que foi proposto está sendo cumprido. Quanto à inadimplência, é muito comum que o prefeito que vai tomar pé agora da situação financeira do seu município se depare com aqueles contribuintes que há muito tempo não pagam seus impostos, estão em atraso. Programas de refinanciamento geralmente implicam em perdas, algumas vezes, na receita, o valor real daquela dívida ali. Mas é uma saída? É uma solução? Geralmente esses programas de refinanciamento, eles dão desconto em cima de juros e em cima de multas, né, e não em cima do valor principal. Precisa-se fazer um estudo do montante, né, e verificar essa viabilidade, porque muitas vezes é uma receita também que entra e é uma forma de você regularizar, você que está inadimplente, né, ou também aqueles que estão já em dívida ativa, né, então buscar a cobrança desse pessoal para que também tenha uma arrecadação mais fortemente, né? Uma outra opção, Joelson, também é o incentivo de instalações de novas empresas, né? Quer dizer, trabalhar com a questão do plano diretor, rever o plano diretor para que novas empresas possam se instalar nos municípios, consequentemente gera emprego, gera renda, aumenta a arrecadação e faz a economia girar. Tá certo. O senhor falou que a crise, no começo da entrevista, que a crise que começou a se desenhar em 2014, veio por 2015, 2016, ainda não chegou ainda no seu ápice. O senhor acredita que 2017 ainda será um ano? Eu acho que a gente já passou a pior parte da crise, né? Eu acho que 2017 aí vem todo um momento aí de buscar essa estabilidade, mas ainda nós vamos ter uma retração muito forte da economia e provavelmente lá em meados de 2018 é que a gente vai começar a sentir aí um alívio um pouquinho. É muito tempo para apertar o cinto. É muito tempo para apertar o cinto, mas a gente precisa, infelizmente, estar passando por isso. Tá certo. Conversei com o contador Elias Cadar, conversou com a gente aqui a respeito da situação dos municípios e soluções aí que podem ser dadas para garantir uma melhor arrecadação. Muito obrigado pela presença aqui no Jornal do Piauí, Elias. Obrigado, a toda a disposição. Muito obrigado.